Jesus disse: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas, enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos, se há uma coisa que Deus detesta, é a hipocrisia. Isto é, não só mentir diante dele, mas enganar o próximo, apresentando-nos como pessoas, não digo a palavra santas, mas assim, de destaque, diferentes. Talvez porque somos bons cristãos, porque participamos a todo domingo da missa. Talvez porque participamos também de associações, ministérios, pastorais, né, toda aquela bela riqueza de atividades que uma qualquer igreja paroquial sustenta e faz muito bem. Mas ai de nós, se agirmos somente para aparecer. Jesus estaria pronto para repetir no Evangelho de hoje 3 vezes. Repetiria mais uma 4ª vez esta palavra muito pesada: hipócrita, falso. O que você está fazendo não bate com a doutrina que estou ensinando, fala Jesus. Porque sabemos qual é a dinâmica desta doutrina. Sentirmos instrumentos nas mãos dele, apesar da nossa fraqueza humana, mas confiando, é claro, na misericórdia divina que supera a fraqueza humana. Como é belo apreciar e defender a verdade. De anteontem celebramos a festa de um grande santo que viveu 1700 anos atrás, Santo Agostinho, que procurou a verdade. Mesmo numa vida não das melhores, na sua juventude, tudo isso criava um clima de insatisfação. Foi aí que caiu a ficha, como se diz na gíria, e ele começou a entender que não era o caminho certo. E foi à procura da verdade e encontrou a verdade na fé. Meus amigos, ninguém de nós gosta de receber uma bronca. Parece que o Evangelho de hoje, tão curtinho, mas até bastante pesado, quando Jesus diz que estamos do lado da hipocrisia. Se tudo o que nós fazemos não bate com as nossas aspirações verdadeiras. Por isso, hoje, queremos colocar diante dele a nossa fraqueza humana, para dizer que queremos ser mais sinceros com ele. Quantas vezes, infelizmente, é usada, digamos assim, uma estratégia de uma pequena ou grande falsidade. Olha, até nós padres,
com toda a liberdade, podemos dizer, porque é um raciocínio que vale para todos. Olha só, quando nós atendemos como sacerdotes a primeira confissão das criancinhas que se preparam para a primeira Eucaristia, foi também o nosso caso, prezados amigos telespectadores. Quais foram os primeiros pecados que nós confessamos para o Padre? Desobedecer o papai e a mamãe, mentir. Desde criança, a mentira, a falsidade, é o evangelho de hoje. Olha só, meus amigos, quando eu pergunto, às vezes, até num exame de consciência para crianças, olha, alguém poderia levantar a mão para dizer que nunca mentiu? Um começa a olhar para o outro, mas ninguém levanta a mão, e nem o Padre. Somos todos iguais. Olha como Jesus penetra a nossa vida numa maneira tão profunda e significativa que não nos deixa indiferentes. Por isso, quando aqui Jesus fala, cuidado, porque todos os sepulcros são bonitos, os túmulos são bonitos. Daqui a pouco se aproxima também, daqui a 2 meses, o dia de finados, e, portanto, todo mundo que prepara, enfeita, etc. Mas é por fora. Por dentro sabemos que há um corpo em decomposição, um corpo que vira somente ossos e depois vira até cinza. Por isso Jesus fala, cuidado com este aspecto exterior, porque não adianta para nós querer mostrar uma atitude que talvez não bate com a seriedade da nossa vida. Quando nós analisamos o nosso comportamento de cristãos, notamos que o caminho que Jesus aponta é baseado não somente numa doutrina ética e moral, mas também num esforço cotidiano para subir os degraus da perfeição, fazendo com que cada um de nós se sinta hoje melhor e diferente de ontem. É o caminho da perfeição. O caminho que nos estimula a fazer algo não só para agradar a Deus, mas sobretudo para realizar o grande anseio que está dentro de nós e que bate perfeitamente com a vontade de Deus, isto é, a nossa santificação. Então, vale a pena renovar a boa vontade de agradar a Deus. Vale a pena renovar também a boa vontade de evitar aquelas ocasiões que, numa maneira direta ou indireta, nos podem levar a seguir um caminho paralelo que nem sempre bate com a aspiração cristã. Aliás, muito cuidado com estas palavras de caminho paralelo. Podemos notar, por exemplo, sem sair até da nossa casa ou da nossa cidade, que este caminho paralelo pode, na verdade, levar a professar um credo que não bate com o credo autêntico ensinado e revelado por Deus. É o grave perigo que muitas pessoas podem correr quando abandonam, inclusive, a única igreja fundada por Jesus para fazer parte de outras igrejas paralelas, onde se louva a Deus, e que Deus seja sempre louvado, mas não em sintonia com a única igreja fundada por Jesus. Como é importante, como é belo ver pessoas que dizem: eu nasci católico e vou morrer católico. Eu não acredito a uma religião diferente daquela que Jesus ensinou com toda a autoridade, com toda a sabedoria e com toda a segurança. Meus amigos, façamos o possível para evitar que Jesus pronuncie esta palavra
para mim como padre, para cada um de nós como fiéis, hipócrita. Façamos o possível para não ouvir esta palavra. Saibamos, pelo contrário, que Jesus está sempre pronto a nos sorrir e doar a sua bênção quando Ele nota a nossa boa vontade. Não esqueça que por tão grandes pecadores que cada um de nós pode ser, deve sentir-se sempre inferior diante da misericórdia de Deus, que aguarda até o último instante da nossa vida para nos poder acolher consigo na vida eterna. Lembramos aquele homem, não temos o nome dele, mas que estava também ele morrendo como Jesus na cruz, quando lhe disse, lembra-te de mim, quando chegar no teu reino. São João fala que era um criminoso e estava morrendo devido às suas culpas cometidas na sociedade. E a resposta de Jesus, todos nós sabemos qual foi. Hoje mesmo você estará comigo no céu. Pensando exatamente nesta expressão, eu tenho certeza que Jesus está pronto a nos acolher com o seu sorriso, com a sua bondade, com todo o carinho, quando Ele mostra exatamente os sinais, não somente do nosso arrependimento, mas também da nossa conversão. Tenho certeza que Jesus não vai pronunciar mais aquela palavra hipócrita, mas vai dizer para nós, vem, bem-amado, vem, porque você merece mesmo aquele lugar na pátria do céu, porque soube usar com autenticidade todo o teu conhecimento da doutrina cristã, transformando em obra de caridade, em obras de bem para o próximo, com o qual você se relacionou diariamente no tempo que você esteve aqui na Terra. Então, meus amigos, vamos ficar ao lado de Jesus. Vamos pedir a Ele uma força para sermos sempre autênticos, sinceros, para que nos ilumine no dia de hoje, para que ao término desta jornada possamos dizer obrigado, Senhor, por tudo que eu consegui semear e colher de bom no decorrer deste dia de hoje. Que seja um instrumento para a Tua glória e para notar dentro de mim que, apesar dos meus limites e da minha fraqueza, eu sinto-me de verdade um instrumento nas Tuas mãos para fazer aquele bem que nunca nos será tirado. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.